Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula trata sobre lendas, no capítulo 21. Inicialmente, nós temos então a pergunta: o que é folclore? E aqui a imagem que abre o nosso capítulo 21 e ela apresenta algumas personagens e a maioria delas já conhecida por nós. E para falar o que é folclore, nós devemos nos lembrar de que vários aspectos fazem parte do folclore. Então, quando se fala em personagens, em histórias, canções, em festas, em brincadeiras que fazem parte da cultura, nós estamos tratando de folclore, ou seja, tudo aquilo que envolve as manifestações relacionadas, então, à cultura, ao modo de vida também das pessoas, nós estamos tratando sobre esse tema. E especificamente no capítulo 21, nós temos o texto Corpo Seco, que trata sobre uma personagem do folclore brasileiro que é bastante comum, no caso essa personagem, no interior dos estados de São Paulo, Minas Gerais e também no Centro-Oeste. Segundo o texto, Corpo Seco foi um homem muito ruim, prejudicava, maltratava as pessoas, inclusive a própria mãe, e ao morrer ele foi rejeitado até mesmo pela terra em que havia sido enterrado. Dessa forma, então, ele foi expulso do túmulo onde ele estava sepultado, passou a viver como alma penada, grudando nos troncos das árvores, que secavam imediatamente. Passou a assombrar as pessoas nas estradas, agarrando-se a seus corpos para sugar o sangue. Então, aqui nós temos as principais informações relacionadas ao texto. É importante também que vocês façam a leitura do mesmo lá no livro. Então, o que nós podemos dizer a respeito das características das lendas e especificamente sobre esse texto que tem como título Corpo Seco? Trata-se então de uma personagem folclórica que é conhecida através das lendas. É um causo que faz parte do folclore, pois narra uma história passada de geração a geração de forma oral. Esses textos também, eles são considerados gêneros narrativos, porque eles relatam uma sequência de fatos, e esses fatos eles estão situados em tempo e espaço definidos. As personagens são bem caracterizadas. Outro aspecto também importante em relação às lendas é de que as personagens se deparam com um confronto social, que os comportamentos negativos e positivos eles são apontados com o objetivo de realçar valores sociais, ou seja, tem a função de transmitir algum ensinamento, alguma maneira de fazer com que as pessoas tenham comportamentos, ações que sejam positivas. E por isso, então, se a pessoa tinha um comportamento muito ruim em vida, depois de morta, ela viraria um corpo seco. É uma forma de fazer com que as pessoas tivessem um comportamento que não fosse ruim em vida. Então, quando se fala sobre lendas, quais são as características, o que um texto precisa ter para ele ser classificado, para ele ser considerado uma lenda? O que se sabe também é de que muitos povos, na tentativa de explicar acontecimentos misteriosos e sobrenaturais, acabavam criando histórias. Muitos fatos, muitos acontecimentos não tinham explicação, então foram criadas histórias na tentativa de explicar determinados
acontecimentos, até mesmo alguns fenômenos. Para isso, então, surgem as lendas, que são narrativas orais, ou seja, originalmente elas eram contadas através somente da fala, ou seja, através da oralidade, procuravam desvendar fenômenos e procuram desvendar fenômenos inexplicáveis e também histórias de seres fantásticos. Elas, então, são transmitidas oralmente de geração em geração e hoje a gente sabe que nós temos também o registro, mas em tempos mais antigos isso acontecia, essa transmissão acontecia de forma oral. E elas têm também caráter anônimo. Isso quer dizer que não se sabe o autor, não se sabe quem é que foi que produziu, não se sabe, né? Então, por essa razão é que se diz que a lenda tem caráter anônimo. As lendas que são as mais conhecidas, elas são de origem indígena, europeia ou também africana. Então, essa é a origem das principais lendas. Outra característica relacionada às lendas é de que elas normalmente são contadas por um narrador observador. O que isso significa? Que a pessoa que conta a história, ela não está presente nela, ela não conta fatos, ela não conta acontecimentos que ela vivenciou, mas sim ela conta através de um viés de alguém que observa. É aquele ser que conta alguma coisa que aconteceu, mas não vivenciou. Então, trata-se do narrador observador. O espaço é bem delimitado, ou seja, onde é que aconteceu, isso sempre é muito bem colocado, a descrição é muito bem feita, o local em que a lenda se desenvolveu, onde acontecem os fatos que são narrados pela história ou na história. A ação resulta também da interação entre as personagens, que apresentam um confronto de comportamentos negativos e positivos, procurando salientar valores morais ou ensinamentos. Salientar é a mesma coisa que dar um destaque, dar uma ênfase aos valores morais ou ensinamentos. Então, é isso que nós estávamos vendo e quem for fazer a leitura do texto Corpo Seco vai perceber. Então, os comportamentos negativos, eles, de certa forma, podemos assim dizer que eles foram punidos através de uma consequência bem ruim para a personagem. Então, um dos objetivos é justamente esse, fazer com que as pessoas que ouvem as histórias ou que tenham contato com as histórias entendam sobre esses comportamentos, que se ela fizer algo ruim, ela terá consequências ruins, e se ela tiver atitudes positivas, também terá isso como consequência. As lendas surgem de uma tradição oral, ou seja, através da fala. É comum também encontrarmos termos coloquiais, marcas de oralidade em suas transcrições, ou seja, é muito comum que a forma, a maneira, o vocabulário, a linguagem como as pessoas falam está muito presente nas formas escritas, na história que foi transcrita. Então, é algo também muito comum. As lendas tendem a se perpetuar no tempo e os ensinamentos valem para a vida toda. Então, aqui nós temos alguns seres fantásticos das lendas brasileiras, que vocês também têm lá no material de vocês.
da mula sem cabeça, que tem a aparência de uma mula, solta fogo pelo pescoço, em noites de lua cheia, o seu soluço, o seu galope assustam quem está por perto. Do lobisomem, que é homem transformado em lobo, vagueia pelas madrugadas. Nas sextas-feiras de lua cheia, aparece nos cemitérios e nas encruzilhadas. A pisadeira é aquela que vem quando a pessoa come demais e vai deitar. Depois nós temos também o curupira, que é um índio cabeludo, de pés virados para trás, que mora nos troncos, protege as florestas. O caipora é aquele que vem montado em um porco do mato, moleque peludo e pelado, protege com coragem os animais selvagens, tem o poder de ressuscitá-los. Iara, de longos cabelos e linda voz, Iara encanta os moços e os atrai para o fundo dos rios. O bicho tutu, também chamado de bicho-papão, é feio, orelhudo, tem os pés muito pequenos, assusta as crianças que não querem dormir cedo. E também a lenda relacionada a boitatá, que é uma cobra grande que comeu os olhos dos bichos que morreram nas enchentes, capturando assim a luz desses olhos, por isso é iluminada, assusta as pessoas à noite e no verão, principalmente aquelas que não se importam em poluir ou degradar a natureza. Existem também outros e aqui nós temos os principais que fazem parte então das lendas brasileiras. E por hoje é só, e até a próxima aula.